Olá, tudo bem? Essa é a Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista de Barão do Taquara. Eu já disse para você e vou repetir mais uma vez. O templo da nossa igreja fica na Praça Seca, número 32. Bem em frente à estação do BRT da Praça Seca. Se você quiser vir de transporte, vem de BRT, desce na Praça Seca, atravessa a rua e você já está na nossa igreja. Se quiser vir de carro, tem estacionamento e você, vindo de uma forma ou de outra, sempre será bem-vindo aqui em nossa igreja. Nós estamos estudando, nessa Escola Bíblica Dominical, os livros de Esdras e Neemias. E nós estamos no capítulo 5 do livro de Esdras. Eu já falei para você, vou repetir, o livro de Esdras e Neemias, na Bíblia hebraica, estão juntos e tem apenas um nome. Esse livro tem o mesmo conteúdo, exatamente o mesmo conteúdo do que aparece na Bíblia hebraica. Antes de continuar, eu vou pedir a você para dar o seu like aí, dizendo que você está assistindo esse vídeo e você recomenda esse conteúdo para outras pessoas. Isso é muito interessante para nós e uma forma de você testemunhar também da palavra de Deus para outras pessoas. Antes de começar, como nós sempre fazemos, a gente faz uma oração pedindo para que Deus nos oriente e para que Ele te abençoe. E aí do outro lado, como tem abençoado nós aqui, que queremos compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te engrandecemos, porque temos a oportunidade de compartilhar um pouco da Tua palavra, que muda a nossa vida, que transforma o nosso coração e faz com que sejamos pessoas melhores. Senhor, que Tu possas abençoar-nos. Nós aqui, ele lá, ele e ela lá, a fim de que a Tua palavra possa fazer o trabalho que é o seu propósito. Muito obrigado, nós te agradecemos, te rendemos graças em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Já deu seu like? Se não deu, é a hora de dar o seu like agora. Bem, como você tem acompanhado, se não tem acompanhado, você pode olhar aí os vídeos anteriores desse bloco de estudos de Esdras e Neemias, que eu já falei, também acho que preciso repetir, que não apenas o livro é um livro só, mas ele está numa subdivisão da Bíblia hebraica chamada Escritos. Você tem na Bíblia hebraica o mesmo conteúdo da Bíblia evangélica, elas estão organizadas assim, a lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que a gente chama de livros da lei, ou Pentateuco, 5, Pentateuco, livros da lei, e nossa Bíblia tem então livros históricos, livros poéticos, profetas maiores, profetas menores. Então, a nossa Bíblia está organizada dessa forma. A Bíblia hebraica está organizada assim. Você tem a lei, que são exatamente os mesmos 5 livros. Depois você tem os profetas, que são os nossos profetas maiores e menores juntos ali, com exceção de um ou outro, mas isso não vem ao caso agora. Mas é exatamente o mesmo conteúdo. Quem não está nos profetas está nos escritos, que é o terceiro bloco. Então você tem lei, profetas e escritos. Bem, você sabe, a lei serve para quê? A lei serve para conduzir, direcionar e te mostrar como é a questão moral daquela comunidade e alguns valores valeram só para aquela época, outros valores ainda continuam valendo para nós, especialmente os 10 mandamentos e a história do povo de Deus ali nos livros da lei. Nos profetas, você tem a voz de Deus sendo levada às pessoas através dos profetas. O que faziam os profetas? Os profetas não eram videntes. Os profetas, eles antecipavam, eles olhavam o que a lei determina e o comportamento das pessoas. Então, eles chamavam a atenção, como os pais chamam os seus filhos, olha, faça isso para você ser abençoado, porque se você for por esse caminho, você pode se dar mal. E é isso, esse é o papel, especialmente o papel dos profetas. E para que servem os escritos? Nos escritos você tem os livros poéticos, os livros de sabedoria, você tem e esses livros históricos também. Para que servia, então, o grupo de livros chamados
escritos na Bíblia hebraica. Os escritos ensinam as pessoas a viver. A gente aprende a história para não repetir os erros da história do passado. A gente aprende a história para entender o nosso presente. E para a gente, então, aprender a viver. A gente aprende através das poesias e a gente aprende a viver também através das experiências dos sábios. Deu para entender isso? Então, os livros, os escritos da Bíblia hebraica servem para a gente viver. Por que eu estou falando isso tudo? Porque Esdras está na subdivisão de escritos. Então, ele ensina a gente a viver. E aqui, nos capítulos 5 e 6 do livro de Esdras, capítulo 5 e 6 do livro de Esdras vai destacar, você sabe que na lição passada nós vimos que a obra do templo foi interrompida por causa de uma lei que eles receberam, uma ordem superior que eles interromperam a obra. Agora você vai ver a retomada da obra, o recomeço da obra e a profecia de dois personagens muito importantes do Antigo Testamento que fazem parte desse momento histórico aqui. Quem são eles? Bem, a nossa Bíblia não está organizada de forma cronológica, ela está organizada de forma temática, e o final da Bíblia, coincidentemente ou não, o final da Bíblia, nossa Bíblia, do Antigo Testamento, são os 3 profetas, Ageu, Zacarias, Malaquias. Esses são os 3 profetas pós-exílicos. Você vai ver a atuação de Malaquias com mais força na época de Neemias. Mas na época de Zorobabel e de Esdras, os 2 grandes profetas que vão aparecer aqui em Esdras capítulo 5 são Ageu e Zacarias. Os 2 profetas falam a mesma coisa de forma diferente. Bem, vamos tentar explicar. Ageu é mais direto. Ageu bate na mesa e fala, poxa, vocês vão continuar parados aí? Vocês têm uma missão, reconstruam o templo. Ok, Ageu então é mais direto. Zacarias, ele fala através de visões. Tem 6 visões lá em Zacarias que vão construir exatamente o mesmo conteúdo, dizendo, gente, voltem a fazer a obra do templo. Vamos olhar lá? Foi claro para você? Se não foi, pode voltar o vídeo. Eu estou me esforçando para ser o mais claro possível para você e eu peço a Deus também que esclareça algumas coisas que eu deixo de apresentar com você aqui. É muito bom quando a gente tem o retorno e você pode também usar o chat aí para fazer suas questões, seus questionamentos também. Bem, como é que termina então o capítulo 4? Veja, por exemplo, o verso 25, do verso 23 do capítulo 4 do livro de Esdras. Quando a carta do rei Artaxerxes foi lida para Reum, Sinzai e seus companheiros, eles foram depressa a Jerusalém e, fazendo uso da força, obrigaram os judeus a parar a construção. Aí o último versículo. Assim, a obra do templo de Deus em Jerusalém foi interrompida e ficou parada até o 2º ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. De Dario, rei da Pérsia. Dário, rei da Pérsia. Então você vê que há um intervalo aí entre o capítulo 4 e o capítulo 5. Capítulo 5, verso 1, está dizendo assim, nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, que eu acabei de dizer para vocês, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém, falavam em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. Em resposta, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Jeozadak, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam.
Então, a obra foi interrompida. Eu quero dar destaque a 4 movimentos que aparecem aqui nos capítulos 5 e 6. O primeiro movimento, número 1, é que eu e você precisamos aprender com os profetas Ageu e Zacarias, e especialmente Zorobabel e Jesua, que nós temos que saber o que deve ser feito. Eu e você precisamos saber o que deve ser feito. Isto aqui é alguma coisa para a gente aprender a viver. Quantas coisas você sabe que precisa fazer e você vai protelando, você vai adiando e você não vai fazendo. Artaxerxes interrompeu as obras do templo, mas o rei Dario assumiu o trono. E Ageu e Zacarias mostraram a palavra de Deus, o desejo do Senhor, que afinava com o desejo de Zorobabel e Jesua. Zorobabel e Jesua sabiam o que deveriam fazer. O que eles deveriam fazer? Está lá no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1. No tempo de Ciro, o Ciro deu uma ordem para eles voltarem para o templo, com todos aqueles utensílios do templo, voltaram e foram financiados pelo rei. Mas, por causa da oposição, por causa da pressão, por causa da oposição até legalizada do rei Artaxerxes, eles interromperam a obra. E o profeta vai dizer, façam o que deve ser feito. É muito curioso, né? Às vezes a gente precisa de um empurrãozinho para voltar a fazer, tirar da gaveta aqueles nossos projetos e tocar a nossa vida com um propósito, saber o que nós precisamos executar. Então, essa é a primeira coisa que eu aprendo aqui no livro de Esdras, nos capítulos 5 e 6. A segunda coisa que eu aprendo está nos versículos 3 a 5. Olha que coisa interessante que aparece aqui nos versículos de 3 a 5. Tatenai, governador da província a oeste do rio Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros foram a Jerusalém e perguntaram: quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essa estrutura? Também perguntaram aos nomes de todos os homens que trabalhavam no templo, mas os olhos de Deus estavam sobre os líderes judeus e eles não foram impedidos de prosseguir com a construção até que um relatório fosse enviado a Dario e ele comunicasse a sua decisão. Vejam que Tatenai aqui não é um opositor como Sinzai e aqueles outros que nós vimos na lição passada. Tatenai é um governador indicado pelo próprio rei Dario para administrar aquela situação ali. E ele vê uma obra grandiosa sendo feita, obviamente ele vai perguntar: quem é o responsável pela obra? Por que vocês estão fazendo essa obra? Isso aqui está parado há tanto tempo, por que vocês voltaram a reconstruir? Eu aprendo uma coisa aqui, se o primeiro é saber o que Deus quer e nós também o que deve ser feito, fazer o que deve ser feito, a segunda coisa que nós precisamos aprender a fazer é perseguir os nossos alvos esperando em Deus. O texto é muito claro quando diz que Deus estava com eles nesse projeto. Bem, se você tem alguma coisa para fazer e você encara as dificuldades da execução dessa obra, obviamente você pode ter oposição ou questionamento, mas se essa obra é para abençoar outras pessoas e não apenas para o seu umbigo, com certeza é uma obra desejada por Deus, porque Deus abençoa as outras pessoas através de nós mesmos. Um critério que a gente precisa sempre lembrar. Então, a segunda coisa é perseguir seus alvos esperando em Deus. Persiga seus alvos, veja se ele está de acordo com o desejo de Deus, com a vontade do coração de Deus e vá executar o seu trabalho. Se questionarem alguma coisa, você tem um projeto, você apresenta o projeto, você mostra para quê, qual é o propósito disso e com certeza, se Deus estiver no negócio, você vai ser bem-sucedido nisso. Mas o princípio que eu quero deixar com você, muito claro, que às vezes a gente não aprende, lê o texto e é muito religioso, pensa nas questões religiosas. Se você tem alguma tarefa para fazer, que é para abençoar as outras pessoas, pode ter certeza que Deus vai estar nesse negócio. Agora, se você tem alguma tarefa que só para você se dar bem, você tem que pensar 2 vezes. Eu não sei se é exatamente isso que Deus quer de você. Então,
Primeiro, saiba o que deve ser feito e faça o que deve ser feito. Segundo, persiga seus alvos esperando em Deus. Terceiro, está registrado nos versículos seguintes, porque você vai ver a partir do verso 6, Tatenai, que era o governador, manda uma cópia da carta, manda uma carta para o rei Dario. E aqui, o autor do livro de Esdras tem o cuidado de reproduzir uma cópia desta carta. A partir do versículo 7. Ao rei Dario, saudações. Essa é a carta que Tatenai manda para o rei Dario. Informamos ao rei que fomos até o local da construção do templo do grande Deus na província de Judá. Veja que ele sabe que é o grande Deus dos israelitas. O templo está sendo reconstruído com pedras especialmente preparadas e as vigas já estão sendo colocadas nas paredes. A obra avança com muita energia e êxito, a obra que estava parada anteriormente. Perguntamos aos líderes, diz Tatenai, quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar essa estrutura? E exigimos os nomes deles para que pudéssemos dizer ao rei quem eram os líderes. Essa foi a resposta de Zorobabel e Jesua. Somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que foi construído aqui há muitos anos atrás por um grande rei de Israel. Nossos antepassados, porém, provocaram a ira do Deus dos céus e ele os entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu esse templo e deportou o povo para a Babilônia. No entanto, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, publicou um decreto ordenando que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Ciro também devolveu os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Deus em Jerusalém e colocado no templo na Babilônia. Esses utensílios foram removidos dali e entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. O rei instruiu Sesbazar a colocar os utensílios de volta em seu lugar em Jerusalém e a reconstruir o templo de Deus no seu antigo local. Então Sesbazar veio e lançou os seus alicerces do templo de Deus em Jerusalém. O povo tem trabalhado nele desde então, embora ainda não esteja acabado. Portanto, se parecer bem ao rei, pedimos que se faça uma busca nos arquivos reais da Babilônia para descobrir se o rei Ciro de fato publicou esse decreto ordenando a reconstrução do templo de Deus em Jerusalém e que o rei nos informe a decisão sobre esse assunto. Gosto muito desse pedaço do texto que reproduz a carta que Tatenai mandou para Dario e fica muito claro que Zorobabel, que muitos acham que é o próprio Sesbazar, e Jesua, eles vão explicar o que ocorreu no passado, que houve um decreto e que eles estavam ali de forma legítima. Eu aprendo algumas coisas aqui. Bem, a primeira coisa que eu aprendo é porque muitas vezes nós entendemos a legalidade como perseguição, o que é um engano. Nosso templo, por exemplo, aqui, ele passa por fiscalizações dos bombeiros, passam por outras fiscalizações legais, que não há nenhum tipo de perseguição nisso. Na realidade, há um ordenamento da cidade quando a igreja obedece essas determinações legais. Isso não se chama perseguição, isso se chama de ordenamento da cidade e nós estamos submissos a isso e fazemos isso como eles fizeram aqui, com prazer, explicando cada um dos detalhes daqui do nosso templo ou do nosso negócio. Se você já tiver um negócio, você sabe muito bem do que eu estou falando. Então, o que eu aprendo com isso? Primeiro, número 1, saber o que deve ser feito. Segundo, perseguir os seus alvos esperando em Deus. Terceiro, começar e concluir os projetos seguro de que está no centro da vontade de Deus. É isso que eu vejo
aqui nesse texto. E depois, aí terminou o capítulo 5, no capítulo 6, você vai ver que há uma grande celebração, capítulo 6, versículos 19 a 22, eles finalmente, o templo fica parado, essa obra fica parada cerca de 16 anos. 16 anos fica parado. Depois eles levam cerca de 4 a 5 anos para voltar a reconstruir e finalmente terminar a obra do templo. Quando eles terminam a obra do templo, o que eles fazem? Celebram. Celebram com o quê? Com a festa da Páscoa. Se eles começaram lá, numa das primeiras lições, se eles começaram a levantar o altar na festa dos tabernáculos, que lembrava a travessia do povo de Israel do Egito para a terra prometida, e por isso a festa dos tabernáculos, que era a festa da celebração daquela travessia, de que Deus estava na travessia, agora que eles terminam o templo, eles celebram a Páscoa. O que é a Páscoa? É o resgate, finalmente o resgate e a salvação daquele povo com a aprovação e a mão abençoada de Deus. Então, número 4, celebre suas vitórias. Não deixe as vitórias de lado, faça festa para essas vitórias. Então, recordando os 5 pontos que eu quis destacar aqui, para a gente aprender a viver, saiba o que deve ser feito. Número 2, persiga seus alvos esperando em Deus. Número 3, comece e termine o projeto que você elaborou. E número 4, celebre as suas vitórias. Vou dizer para você, fé e ação triunfam quando estão afinadas com a vontade de Deus. A minha oração é que você aprenda e saiba o que deve ser feito. Minha oração é que você persiga seus alvos esperando somente em Deus. Minha oração é que você comece e conclua o que você começou. E, finalmente, que você aprenda a celebrar suas vitórias. Celebre suas vitórias, porque a vitória é certa para quem teme ao Senhor, que sempre está conosco no meio das dificuldades. Boa semana, que Deus te abençoe e que você tenha uma semana cheia de vitórias, cheia de trabalho, mas cheia de vitórias na presença de Deus. Amém.